Olá, povo querido, povo abençoado. Hoje, o tema de hoje do Profetizando Vida é não pare de orar. Hoje nós vamos falar sobre oração. E não tem como falar sobre oração sem orar. Vamos orar. Senhor, clamamos o teu nome, Pai, nessa tarde. Clamamos o teu nome porque sabemos que tu és o Deus que ouve as nossas orações. Tu és o Deus que tem prazer em se relacionar com seus filhos. Tu és um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Pai presente, Senhor. Por isso eu te entrego, Senhor, essa mensagem para que o Senhor fale, Senhor, segundo a tua vontade nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor, por todos que irão assistir, todos que estão assistindo, que o Senhor abençoe a cada um deles, curando se eles precisam de cura, Senhor, abençoando se precisam de bênção financeira, curando as suas almas, Senhor, curando suas tristezas, suas depressões, em nome de Jesus, que eles sintam, Senhor, o teu toque através dessas palavras. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo abençoado. Hoje o Senhor me toca de falar sobre oração, para não parar de orar. No mundo onde tudo é agitado, onde nós estamos sempre correndo, trabalhando, fazendo um monte de coisas, e a oração vai ficando, e a comunhão com o que é espiritual, com o nosso Criador, a conexão, o relacionamento, que é para isso que nós fomos criados desde o início. Quando Deus criou Adão e Eva, ele descia no jardim, isso está registrado em Gênesis, ele descia no jardim para se relacionar com ele, para ter comunhão com eles. Então o desejo de Deus é relacionamento. Deus sempre quis que o ser humano fosse feliz, fosse completo, tendo um relacionamento com ele. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós sabemos que todos os acontecimentos da história que aconteceram começaram com oração. Oração, o que é oração? É quando nós temos uma sede de Deus. Sabe, às vezes na sua vida, coisinhas que não dão certo, alguma coisa que acontece que você fala, poxa, eu preciso de algo a mais na minha vida, eu preciso de alguma coisa a mais. O que é isso? Isso é Deus gerando uma sede, para que você fique sedento pela palavra de Deus, para que você fique sempre orando, para que você fique sempre falando com Ele. Aí você pode falar assim, irmã, eu não sei orar. Orar é falar, e não somente falar como agir. Você ora e age, oração. Você fala, Deus, eu preciso de ti, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Olha, eu estou passando por isso. Olha, eu tenho uma tristeza no meu coração que eu não consigo explicar. Me ajuda. Ora, porque foi para isso que o Senhor nos fez. Não que Ele não saiba, no Salmo 139, depois se você quiser ler lá, Ele sabe, Ele conhece a palavra antes que chegou na nossa boca. Ele já sabia, todos os nossos dias já estavam escritos no livro da vida. Porém, Ele quer um relacionamento conosco e por isso nós precisamos orar. Tem uma dica para você que está começando, para você que perdeu assim, sabe, o desejo de orar, não sabe mais como fazer, os afazeres da vida, as coisas do dia a dia tão fortes, é problema para um lado, é um familiar doente para o outro, é um filho que precisa de você, é um problema financeiro. A minha dica é, cerquem-se de pessoas de oração. É uma dica preciosa. Se você está passando um momento difícil, ou mesmo se você perdeu o desejo de orar, cerque-se de pessoas que orem, de pessoas que amem a Deus, que amem a palavra. Sabe aquele irmãozinho que às vezes você não dava nada por ele, mas que ele é uma pessoa de oração? Sabe aquela pessoa que você nem falava tanto, mas você observou, nossa, aquela pessoa, o que eu conheço dele é que ele ora. Chegue perto dessa pessoa. Pessoas de oração nos ajudam a chegar mais perto de Deus. Tem uma história interessante de um evangelista, Smith Wigglesworth, o nome dele, nomezinho difícil, né? Mas a gente aprende. Ele ungiu com óleo uma senhora que chamava Senhora Clark. Só que nada aconteceu, ele orou e ungiu com óleo. Mas um tempo depois, quando ele já estava se retirando do quarto da Senhora Clark, o que aconteceu? Eles, os dois, viram Jesus entrar e curar instantaneamente a doença daquela mulher que estava acamada. Os dois. E o que aconteceu? A Senhora Clark, além de ser curada, se tornou uma exímia ministra do Evangelho. Evangelizava, proclamava a palavra. Então, não deixe de orar. Às vezes pode não acontecer naquele momento, mas um tempo depois Jesus vem e faz o que você pediu estando dentro da vontade dele. Esse mesmo pregador com esse nome difícil, Smith Wigglesworth, uma coisa assim,
Esse mesmo pregador, uma época da vida dele, depois você pesquisa, é muito interessante a biografia dele, a busca dele, é muito interessante. O que Deus fez através dele foi incrível na Europa. Esse mesma pessoa, esse mesmo evangelista, ele adoeceu, uma doença mortal, e o médico chegou na casa dele, examinou ele e falou para a esposa dele assim: ele é um cadáver, ele já é um cadáver, você já pode considerar ele morto, só mais umas horas, alguns dias e ele vai morrer. Mas, como ele, a esposa e os filhos eram pessoas de oração, o que eles fizeram? Eles se deixaram levar por essa palavra de morte? Que ele já era um cadáver? Não, eles não deixaram. Ele chamou a esposa e falou: meu amor, chama os irmãos de oração da igreja. E ele chamou os irmãos de oração da igreja. E os irmãos fizeram uma roda no quarto onde ele estava muito doente, já condenado pela ciência, pelos médicos, que chamaram ele de cadáver, inclusive. E os irmãos fizeram uma oração forte. E o que aconteceu no exato momento? Nesse caso, Deus ouviu a oração deles e no mesmo momento aconteceu. Smith levantou-se da cama e pôs-se a caminhar. E saiu para continuar pregando o evangelho. Aquela doença não era para a morte, era para a glória de Deus, para que hoje nós aqui pudéssemos estar falando sobre isso, pudéssemos estar enchendo o seu coração e o meu de fé. É incrível o que o poder da oração pode fazer. E é por isso que as distrações desse mundo sempre nos levam a não orar. Porque uma pessoa que ora é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Uma pessoa que ora é uma pessoa que tem discernimento, que não se deixa levar por emoções, que exercita o seu espírito para que possa falar com o Criador, com quem conhece a gente, com quem sabe os caminhos lá na frente. Nós não enxergamos, mas lá na frente ele já sabe. A gente só precisa ter comunhão com ele para que ele nos diga o que fazer. Lá em Mateus 15, 8, fala assim, que Deus vê o coração. Deus vê no secreto o coração. Às vezes você fala: irmã, eu não sei orar. Irmã, eu não sei como é esse negócio de oração, eu estou chegando agora. Mas a palavra diz que mais do que palavras, Deus está vendo qual é a intenção do teu coração. O Deus que vem em secreto, ele vê o teu coração. Você pode dizer assim: Pai, Senhor, eu estou aqui. Ouve a minha oração. Eu desejo isso, isso e isso. Se for da tua vontade, eu aceito, Senhor. E me ajuda, Jesus. Eu estou passando por isso, por isso e por isso. Me dá uma solução, Senhor. Ele vai te ouvir, porque ele vê o coração. Ele está vendo o coração, não é suas palavras, se você ora alto, se ora baixo, se ora grandíssimo Senhor, excelentíssimo, exímio Senhor. Não, ele não vê assim porque ele vê o nosso coração. A palavra diz que Deus não vê como o homem vê. O homem, eu e você, às vezes nós olhamos o exterior, mas Deus vê o coração das pessoas. É incrível isso. E aí o Espírito Santo, ele nos impulsiona a orar através de várias situações que acontecem na vida. Você pode estar aí do outro lado com algum problema financeiro que você não tem como resolver. Você pode estar aí do outro lado com algum filho que precisa de um cuidado especial, que nasceu com alguma condição especial. Você pode estar aí atrás dessa câmera, triste, uma tristeza que nem você sabe explicar. Mas tudo isso é para te impulsionar a orar, a ter comunhão, a ter uma vida plena, No Salmo 27:8 fala assim, ó: ao meu coração ocorre, buscai a minha presença, buscai a presença do Senhor. Aí o salmista mesmo responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É incrível como os salmos sempre estão nos levando a ter uma comunhão de oração com o Senhor. No Salmo 4:3 fala assim: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor livra ele quando ele invocar. O que é a palavra invocar? Invocar é chamar. Invocar é pedir ajuda. Invocar é saber que nós precisamos de algo maior do que nós para sairmos dos nossos problemas. E a solução não é dinheiro não, tá? Porque dinheiro o Senhor pode nos dar. Eu estou cansado de ver pessoas felizes numa casinha simples e se atirando de coberturas. Ou seja, não é material. A nossa transformação, a nossa felicidade começa de dentro para fora. Quando não importa o que aconteça no exterior, mas dentro da gente, a gente está feliz. Dentro da gente a gente diz: ah, Senhor, eu te louvo, te agradeço por todas as coisas. Isso é prosperidade íntima, isso é felicidade. No Salmo 65:2
fala assim: ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Todos os homens. Eu já conheci pessoas que se diziam ateias. Isso até o avião começar a fazer turbulência, né? Que da oração deles, ó, começa rapidinho. Ou seja, todos os homens em momento de aflição vai clamar ao Senhor. Por que nós temos que ser esses que só em momento de aflição vão clamar ao Senhor? Só no momento de uma doença, só no momento de uma crise financeira terrível nós clamamos ao Senhor. Não sejamos desses, sejamos daqueles que vivem uma vida plena, uma vida com propósitos. Com propósito. Tem um livro muito interessante do Rick Warren, acho que se fala o nome dele, que fala Uma Vida com Propósito. É um clássico cristão, um dos primeiros livros que deve ser lido. É incrível o livro. Leia, fica a dica para você. Filipenses 4:6 fala assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, e em tudo não é um pouco de coisa, tudo não é só no financeiro, tudo não é só na doença, em tudo. Pela oração e súplicas e com ações de graças. Você entrega, você suplica a Deus e depois você já agradece, porque Ele é o Deus que nos ouve. Você precisa crer que Ele nos ouve sempre, no momento certo faz as coisas, no momento certo, porque nós não enxergamos ali na frente, mas Ele enxerga, meu irmão, acredite, Ele enxerga ali na frente. Nós não estamos vendo porque nossa visão é limitada, é humana, nós estamos nessa carne, mas se você orar e consultar aquele que vê todas as coisas, ele te dá o direcionamento, porque nós já temos que agradecer, porque ele está no controle. Entrega a sua vida, confia nele, e o mais ele fará. Isaías 65:24 fala: antes de clamarem, eu responderei. Pode acontecer também, você está pensando algo e antes de você terminar sua oração, a resposta já vem. Depende muito do seu coração, do seu clamor e do momento que você está ali. Só o Senhor sabe o momento que você vai ser respondido com rapidez e o momento que Ele vai trabalhar no seu coração para que você continue orando. A palavra diz: antes de clamarem, eu responderei. E ainda estarão falando e eu já terei ouvido. Olha só, às vezes você pergunta, Deus está me trazendo aqui, ó, tem pessoas aí atrás que perguntam assim: mas será que vale a pena orar? Será mesmo que Deus me ouve? Ele diz, Ele ouve quando você clama. Vale a pena clamar, orar, se entregar, ter uma vida de oração, de vez em quando jejue, quando sentir um desejo, para que a tua carne seja enfraquecida e você se sinta mais perto do Senhor. O jejum não serve para fazer alguma coisa com Deus, serve para nós sermos mais sensíveis ao Espírito. Mateus 7:8 diz assim, ó: quando orarem, não repitam sempre a mesma coisa. São os hipócritas que pelo muito falar pensam que são ouvidos. E o que é um hipócrita? Hipócritas são pessoas que falam, como se eu estivesse falando aqui, mas eu não tivesse uma vida de oração. Estou falando aqui para você sobre oração, mas eu não dobro meu joelho, eu de manhã não oro, eu quando alguém pede oração, eu só falo, ok, vou orar por você, mas não faço. Ó, que Deus está te vendo aí se você é uma dessas pessoas que é hipócrita. Você tem que falar e cumprir. Nós não temos que ser como os hipócritas que falam, ora, mas na verdade o coração está longe, ou na verdade nem faz tudo que fala mesmo. Mateus 21:22 fala assim: e tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. Agora a gente vai abrir um pouco a Bíblia, tá, gente? Anotem tudo aí. Provérbios 28:9 fala assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Olha, agora pegou pesado, hein, irmãos? Agora pegou pesado. Não é somente orar. Como que você vai saber o que orar se você não conhece o que Deus gosta, o que Deus sabe? Você vai aprender a orar se você ter o conhecimento da lei. O que é a lei? Ah, é a lei, o Código Penal. Não, é a lei de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia. Sabe essa Bíblia que está toda empoeirada? Sabe essa Bíblia que às vezes está lá na sua sala aberta, no Salmo 91, no Salmo 23? Não é só para ficar nesses salmos, não. A Bíblia é para ser conhecida. Através da palavra, a palavra de Deus é o combustível da tua oração. Você precisa conhecer a palavra para que você saiba orar, para que você saiba o que Deus gosta de que fale, o que Deus vai direcionar o teu coração também para orar. E é incrível, ó. Outras dicas. Não espere você ter vontade de orar. Porque se você for esperar, você nunca vai ter vontade. Porque as nossas emoções nos enganam. Não espere ter vontade de orar. Não espere passar o seu desânimo para você orar.
Ai, hoje eu estou muito desanimada. Ai, não vou ler a Bíblia, não vou orar. Não espere. Ore desanimada mesmo. Leia a Bíblia com desânimo e tudo. Não espere você estar bem para orar. Às vezes você se atirou no sofá, tá ali como quem não quer nada. Ó céus, tô desanimado. Ai, orar pra quê? Vou esperar eu ficar bem. Quando eu ficar bem eu leio a Bíblia, quando eu ficar bem eu vou pra igreja, quando eu ficar bem eu vou orar. Não, não espere. Mesmo não estando bem, ore. Ore muito. Porque você começa a orar e ler a palavra, eu duvido, se você pegar 2 salmos da Bíblia, Salmo 91, Salmo 62, Salmo 25, Salmo 125, e começar a orar, em seguida você já está sentindo a graça de Deus em você, a unção de Deus em você. O cristão que não ora é como um rio sem água. Sabe que você sabe que aquilo lá é um rio? Você tem consciência que lá é um rio. Mas cadê a água daquele rio? Porque a gente fica seco sem oração. Paulo, em todas as epístolas dele, o apóstolo Paulo, em todas as epístolas dele, ele escreveu: não deixem de orar. E a palavra orar, vocês sabem quantas vezes aparece na Bíblia? Na palavra de Deus, nas escrituras, 370 vezes aparece a palavra orar. Aqui tem alguns versículos que falam sobre oração, sobre tempo. Se vocês quiserem anotar, 2 Reis 23, Eclesiastes 5, 1 Crônicas 11, 2 João 1, Naum 1, Apocalipse 16. Falam muito sobre oração, todos esses capítulos. 1/3 da vida do nosso mestre amado, Salvador, o amado das nossas almas, aquele a quem a gente ama, aquele a quem nós ansiamos a volta dele. 1/3 da vida dele, quando ele estava aqui na terra, foi inclinado para a oração. Era orando. John Wesley, já ouviram falar em John Wesley? Se nunca ouviram falar, pesquisem. John Wesley, o nosso incendiário número 1 lá, né? O nosso incendiário número 1 foi Jesus, né? O nosso incendiário número 2, John Wesley. Ele orava, vocês não acreditam quantas horas por dia ele orava. Ele orava 10 horas por dia. E ele dizia assim, ó, que a oração é o oxigênio da alma. David Brainerd, também pesquisem lá quem é David Brainerd, disse que o cristão que não ora é como um rio sem água seco. É um rio, mas está seco. Eu já havia falado, né? Pon Yun-Shu, outro líder. São pessoas do Senhor que têm um testemunho, uma biografia maravilhosa de milagres. Pon Yun-Shu disse: oração é a chave do avivamento. Orar é a forma mais estreita, íntima e pessoal de falar com Deus. E Paulo, em todas as epístolas, escreveu sobre oração, estimulando todos a orarem. Colossenses 3:2, Paulo disse: perseverai na oração. Romanos 12:2, ele disse: sede fervorosos na oração. 1 Tessalonicenses 5:17, ele disse: orai sem cessar, não apagueis o espírito. É incrível. Lucas 18, estava escrito: orar sempre sem desanimar. Orem sempre sem desanimar. 1 Samuel 11:23 fala: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. Quando nós deixamos de orar, o Senhor fala aqui, em 1 Samuel, o autor falou: longe de mim pecar deixando de orar por vós. Porque orando, ele conseguia ensinar os caminhos bom e direito para o povo. Olha, deixar de orar é pecado? Eis uma pergunta. No livro de Tiago diz que se alguém está triste, ore. Se está doente, chama os presbíteros da igreja e ore. Fala também que a gente deve confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. O cativeiro, o tempo de provação de Jó virou quando ele fez o quê? Orou pelos seus amigos. Se tiver alguém aí do seu lado, diga para ele assim: não deixe de orar, viu? E ore por mim. Oração jamais retornará sem uma resposta. Deus sempre tem uma resposta para a nossa oração, que pode ser sim, não e espera. Mas nós sempre teremos uma resposta. 2 Crônicas 7:14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ó a palavra orar de novo, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que terra?
Primeiramente o nosso coração, porque hoje o tabernáculo vivo, a habitação de Deus é no nosso espírito, dentro de nós. Você sabia que você tem a habitação de Deus dentro de você? Se você já confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você tem a habitação de Deus dentro de você. E se você não confessou, feche os olhos nesse momento e diga: Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor veio em carne, eu confesso e me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. A habitação de Deus foi para dentro de você. E Deus nos dá a chance de participar daquilo que Ele está realizando através da oração. E Deus quer a nossa participação através nos milagres. Nós precisamos continuar orando, ser fervorosos na oração. Orar derruba gigantes. Orar liberta o povo. Deus podia libertar o povo da escravidão sozinho, mas Ele chamou Moisés, um homem que era amigo de Deus, um homem de oração. Você pode dizer: mas Deus não precisa de mim, mas Ele quer. Nós somos a criação dEle, a primícia dEle. Ele quer nos chamar, Ele quer nos usar, Ele quer que a gente participe com Ele dos milagres. É uma honra participar dos milagres com Deus. O que mais Satanás quer, o inimigo das nossas almas quer, é nos afastar da intimidade com Deus. Por que ele quer nos afastar? Porque foi para isso que nós fomos feitos, para ter intimidade com o Espírito, para termos intimidade, para nós sabermos onde ir, para nós termos dependência do Espírito Santo. Salmo 26:11 fala assim: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Alegria. Nosso coração fica alegre. Sabe a tristeza que você tem? Está faltando presença? Está faltando oração? Porque a Bíblia não mente. Em Timóteo fala que ela é fiel e ela é verdadeira. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Não tem tristeza que fique na presença do Senhor. Não existe. A Bíblia fala: está muito triste? Não adianta fazer outra coisa senão orar. Vai para a presença do Senhor. Crente, aquele que crê, não precisa de bebida para se alegrar, de maconha, de droga, de nada disso. Precisa da presença do Senhor. Mulher, você não precisa de homens, você não precisa de um namorado, você não precisa de uma amiga íntima, de um amigo íntimo. O que você precisa é de oração, é da palavra de Deus. Não busque outra coisa. Não busque outra coisa. Homens, você que é casado e muitas vezes busca nas olhadelas em outras mulheres, no adultério, não busque nisso, busque no Senhor. Volta os seus olhos para a palavra de Deus, senão você nunca vai parar de adulterar. Nem sei porque eu falei isso, gente, mas falei. Crente só consegue alegria na presença do Senhor. A oração nos livra, a oração nos alegra, a oração quebra laço do diabo, quebra laço, qualquer maldição que lançaram contra nós. A oração quebra prisões espirituais. Em Daniel 6, Daniel orava 3 vezes ao dia, depois leiam lá. E a oração de Daniel era sempre 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e de noite. E Daniel orava tanto que quando ele foi jogado na cova dos leões, com certeza a oração dele já tinha chegado lá, porque os leões ficaram quietos, nem comeram ele. Então, a oração livrou Daniel da cova dos leões. O teu cativeiro acaba quando você começar a orar e buscar na palavra. Entra no teu quarto, entra na oração para você se levantar. Quando você ora, você tem paz e tudo ao redor pode estar difícil, mas você continua com alegria. Há milagres que te esperam. Ei, você aí, tem milagres que te esperam. Está perto de acontecer. Você precisa ter atitude de oração para que aconteça. Não perca a fé. Oração gera poder na sua vida. Você vai se sentir forte no Senhor. Podem falar e fazer e te perseguir e falar o que quiserem, mas quem ora se sente forte no Senhor. Fracos para a carne. Porque a carne é fraca, mas fortes no Senhor. Oh, Senhor Jesus. Só corrigindo, John Wesley não orava 10 horas por dia. John Wesley orava de 4 a 6 horas por dia. Jonathan Edwards, que era outro evangelista, orava 3 vezes por dia. Spurgeon orou sem cessar por 6 meses. Porque ele estava desejando do Senhor uma coisa, e ele orou sem cessar por 6 meses. O tempo inteiro. Até que o Senhor deu a vitória para ele.
David Brainerd, tem até um ditado que se você ler sobre David Brainerd, falava que ele mais orava do que vivia. David Brainerd, sim, orava 10 horas por dia. Billy Graham tem alguns relatos na biografia dele que falam que ele orava 4 horas por dia. O maior poder que Deus nos deu foi a oração. Isso foi Kathryn Kuhlman que falou. Uma mulher devota ao Senhor, uma mulher íntima do Espírito Santo. Kathryn Kuhlman era uma mulher leve, uma mulher que proclamava a palavra. Enquanto ela proclamava a palavra, as pessoas eram curadas ao redor dela. Oh, Senhor Jesus, aleluia. As maiores orações muitas vezes têm mais gemidos e choro do que palavras. Aquele que já está caído não precisa se levantar, não precisa ter medo da queda. Ou seja, como assim caído? Não no sentido de pisado, caído de joelho. Aquele que já está lá de joelho não vai ter medo da queda. Então, vamos orar. Oração gera poder. Para qualquer situação, busca na palavra e ora. Ele tem a solução para qualquer coisa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.